Olá, querido herdeiro! Como eu prometi, neste vídeo vou apresentar uma ferramenta que será uma grande aliada durante toda a nossa caminhada, a planilha de controle financeiro Herdeiros. Talvez você já tenha até tentado organizar suas finanças antes e acabou desistindo porque parecia complicado demais. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não existe prosperidade sem clareza. Aquilo que você não controla acaba controlando você. Por isso, essa planilha foi criada para nos ajudar a enxergar para onde o nosso dinheiro está indo, assumir o controle da nossa vida financeira. Mas antes de te mostrar a planilha, quero compartilhar um princípio importante. Muitas pessoas acreditam que o problema financeiro está na falta de dinheiro, mas na maioria das vezes o problema é a falta de organização. Existem pessoas que ganham muito e vivem endividadas, mas existem pessoas que ganham menos, mas que conseguem prosperar porque sabem administrar aquilo que recebem, aquilo que Deus coloca nas suas mãos. A Bíblia, que é um manual que Deus fez, que nos ajuda a organizar a nossa vida financeira, nos ensina que Deus honra os bons administradores. E esta planilha é justamente uma ferramenta para desenvolver essa administração responsável. Não estamos apenas propondo preencher números, estamos construindo uma nova mentalidade, uma mentalidade de mordomia, responsabilidade e sabedoria. Olha, Deus, Ele nos fez com o propósito de viver uma vida abundante. Mas para isso, nós precisamos mudar a conformação com o mundo para a transformação pela renovação da mentalidade. Novos pensamentos, novas escolhas, novas ações, novos hábitos e uma nova história para a nossa vida. Se não mudarmos a nossa mentalidade, se a gente não mudar o jeito de administrar as nossas finanças, dificilmente a gente vai viver a transformação que a gente quer. Por isso, nós nos reunimos aqui neste grupo, nos herdeiros, para viver essa experiência de transformação. E agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa. E eu quero apresentar para vocês a máquina de raio-x, que vai tirar uma foto das nossas finanças, a gente vai entender o que está acontecendo por trás das nossas finanças. E para isso nós vamos usar a nossa planilha de controle financeiro Herdeiros. Imagina você quando um doente vai ao médico com problemas respiratórios, ele pede para quê? Para o paciente fazer um raio-x. E é isto que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um raio-x das nossas finanças para a gente ver onde estão os problemas para a gente corrigir. E a máquina de raio-x que nós vamos usar é a planilha de controle financeiro Herdeiros. Agora, queridos, nós vamos conhecer a estrutura da nossa planilha. Ela foi organizada de forma bem simples e prática para nos ajudar nesse processo de organização da nossa vida financeira. Vem comigo, vamos lá então que eu vou te apresentar. Então, meus queridos, como vocês podem ver, aqui está a nossa planilha e ela é dividida em 3 grandes áreas. Nós temos a primeira área, que é a área das receitas. Então, aqui você vai registrar todo o dinheiro que entra durante o mês. Por exemplo, salários, prolabore, comissão, aluguéis, dividendos ou investimentos, bônus, 13º e outras receitas. O objetivo aqui é registrar absolutamente todas as entradas. Nada deve ficar de fora. E lembre-se, quem não sabe quanto ganha, dificilmente saberá quanto pode gastar. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa planilha, a área de prioridades. Essa é uma das partes mais importantes da planilha. Nela, a gente encontrará categorias como dízimos, ofertas, doações. Essas 3 primeiras categorias, elas se referem àquele versículo da Bíblia que diz: dai a Deus o que é de Deus, e já os impostos, dai a César o que é de César. Mas também, nesta categoria,
a gente tem o eu do futuro. Aqueles que leram os capítulos que a gente apresentou até agora, viu que a Camila Russo sugere a gente colocar nas nossas prioridades o nosso eu do futuro, a realização de sonhos, a aquisição de patrimônio, o planejamento da aposentadoria, enfim, o nosso eu do futuro se encaixa justamente aqui, nos investimentos, previdência privada, tesouro direto, CDB, fundo de investimentos. Antes de pensar em gastar, precisamos, pessoal, aprender a priorizar o que é importante. A prosperidade começa quando damos prioridade às coisas importantes que nós aprendemos no manual que Deus escreveu. São princípios que precisamos colocar em prática na nossa vida. Eu quero só dizer que agora no início, muitas pessoas talvez não conseguirão destinar recursos para o eu do futuro, mas o nosso objetivo com a nossa organização financeira é planejar o nosso futuro de forma que a gente viva também no futuro uma vida de abundância com relação às nossas finanças. Indo para a terceira parte, essa é a parte onde nós vamos colocar todas as nossas despesas. A planilha separa seus gastos em categorias para facilitar a visualização, gente. Você encontrará na categoria despesas com moradia, vamos ter lá aluguel, condomínio, energia, água, internet, telefone, tudo que a gente gasta com relação à nossa moradia, tudo entra nessa categoria de despesas com moradia. A próxima despesa são as despesas com a saúde, plano de saúde, consultas, exames, medicamentos, tudo que está relacionado ao cuidado que a gente tem com a nossa saúde entra na categoria despesas com saúde. A próxima despesa é despesa com transporte, combustível, seguro do carro, manutenção, Uber, ônibus. Todas essas despesas relacionadas ao transporte entram nessa categoria e você vai colocar todas essas despesas nesse quadro. Despesas com educação como faculdade, cursos, especialização, enfim, todas as despesas relacionadas à educação também entram nessa categoria despesas com educação. Não poderia faltar também despesas pessoais. Nas despesas pessoais, a gente vai colocar despesas com alimentação, mercado, padaria, frutaria, academia, vestuário, higiene. Tudo isso que você está vendo aqui na categoria despesas pessoais, você vai anotar mensalmente essas despesas que você tem. Assim como em todas as outras categorias, nessa linha cinza, você vai ter automaticamente a soma de todas as despesas que você teve em relação a cada categoria. No próximo quadro, a gente tem despesas com lazer. O que entra aqui? Restaurantes, lanchonetes, sorveteria, passeios, viagens. As despesas que tivermos no mês com relação ao lazer, você vai anotar neste quadro desta categoria, que também terá a soma no final de todas as despesas que você tem. Além disso, existem áreas específicas para dependentes e animais de estimação. Na área dependentes, todas as despesas que você tiver com seus dependentes, sejam eles filhos, irmãos, pais, mãe, cônjuge, as despesas com os dependentes entrarão nesta categoria. E a última categoria que a gente tem é a categoria dos pets. Se você tem um cão, um gato ou outro tipo de animal de estimação, as despesas que você tem com o animal de estimação, como por exemplo, ração, pet shopping, veterinário, medicamentos, vacinas, enfim, todas as despesas que você tiver, entrará nesse quadro de despesas com animais de estimação. Como vocês podem ver,
A nossa planilha tem tudo organizado para que você saiba exatamente onde está gastando, qual o destino você está dando para os recursos que Deus deposita na sua mão, querido. Esta ferramenta vai, se colocarmos em prática, se preenchermos semanalmente, quinzenalmente, mensalmente a planilha de controle financeiro, nós teremos um raio-x perfeito da atual realidade da nossa vida financeira. O objetivo dessa ferramenta é justamente esse: a gente conhecer qual é a nossa realidade financeira, identificar os problemas individualmente para que a gente consiga resolvê-los, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai para a nossa vida financeira. No final da nossa planilha, nós temos a foto, o raio-x da nossa atual condição financeira. Nós temos dois tipos de consolidado: o consolidado mensal e o consolidado anual. Ao preencher todas aquelas despesas, receitas, prioridades que estão acima, ao preencher os dados, você terá um consolidado mostrando total de receitas, total de gastos e saldo no mês. Você vai poder olhar individualmente, por categoria, onde é que você está errando ou onde é que você está acertando. Esses dois quadros vai permitir a gente rapidamente identificar onde estamos gastando mais, quais áreas precisamos ajustar, qual percentual estamos destinando para o nosso eu do futuro, quanto está sobrando no fim do mês, quanto está faltando no fim do mês, se o nosso saldo está positivo, se o nosso saldo está negativo, se nós estamos empatando no 0 a 0. Aqui acontece a verdadeira transformação. Você deixa de tomar decisões por emoção e passa a tomar decisões baseadas em números. Você vai olhar para o raio-x da sua vida financeira e a partir desses dados você vai poder traçar um rumo para a sua transformação, para a sua organização financeira, para o seu planejamento de vida. Antes de terminar, eu quero deixar um desafio para vocês. Reserve alguns minutos para preencher a sua planilha. Pessoal, não se preocupem em fazer perfeito. O importante é começar. A organização financeira, ela não acontece em um único dia, mas ela começa com uma única decisão. Mesmo que você não tenha todos os dados anotados, o que você tiver em mãos, comece a trabalhar com ele. Comece a colocar suas receitas. Comece a anotar as despesas que você conhece. Esse primeiro passo é para você conhecer a planilha, entender como ela funciona. E eu queria terminar estudando o que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, e diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está nos abençoando. O primeiro passo a gente já tomou: decidir viver uma transformação na nossa vida financeira para que a gente glorifique o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que a mão dele está sobre cada um membro deste grupo e nós vamos juntos viver essa transformação na nossa vida financeira. A gente só precisa começar. A gente só precisa colocar o pé na água que o mar vai se abrir. As muralhas vão cair e Deus vai nos abençoar abundantemente. Que essa planilha, que essa ferramenta que estou compartilhando com você, a nossa planilha de controle financeiro Herdeiros, que ela possa te ajudar a organizar a sua vida, para que você possa colher as bênçãos de Deus na sua vida financeira. E lembre-se, nós fomos chamados para viver abundantemente como herdeiros das promessas de Deus aqui e como herdeiros do reino muito em breve. Que Deus te abençoe e abençoe a sua jornada, que você possa crescer cada dia mais, porque a obra que Ele começou em mim e em você, Ele há de terminar. Grande abraço, que Deus te abençoe.